Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque ainda estamos num país que podemos estudar, meditar e arrazoar sobre a Tua palavra de uma maneira livre, Senhor. Por favor, lembra isso às nossas mentes e que a gente dê valor a essa grande oportunidade que temos de ter contato com a Tua palavra, ter contato com o que o Senhor entendeu se revelar ou nos revelar de Ti. Obrigado por esses irmãos que estão aqui e que tenhamos aí os 8 encontros proveitosos, Senhor. Por favor, me ajuda a ser uma ferramenta Tua na Tua mão e que a gente possa sair daqui diferente da forma com que entrou, mais seguros, mais tranquilos e mais conhecedor da Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer alguns combinados. O primeiro deles é uma coisa que chama horário. A gente precisa cumprir o horário, senão... melhorou, era isso. Eu precisava cumprir o horário, senão a gente não cumpre o que a gente tem planejado para fazer aqui. Legal? Então tem um negócio que chama intervalo, que vai soar aquela sirene. A hora que a segunda sirene soar, eu vou começar. Então na hora que você pensar em ir ao banheiro, vai a hora da primeira sirene. Na hora que tocou, mais um minutinho, eu vou correr lá, já vem, deixa eu pegar um copo d'água, né? A gente tem esse costume como brasileiro, então assim, mas a gente precisa começar no horário que a gente combinou. Legal? Segunda coisa você vai ficar, eu esqueci, ou não lembrei, já fui cobrado por alguns, eu não trouxe a sua guloseima, né? A gente sempre brinca aqui, a Cidade já falou, fez uma cara tipo, eu vou embora então, porque ela veio atrás do doce, mas eu o farei no domingo que vem. Mas se você fizer uma pergunta e eu responder da seguinte forma, querido, a gente pode ver isso depois, você conversa comigo, duas coisas aconteceram. A primeira, eu não sei a resposta e estou escapando. Ou a segunda é que, na minha opinião, a pergunta vai levar a classe e o tema para uma outra discussão que não é o objetivo da classe. Mas isso não significa que a gente não pode conversar depois, você também não sai magoado aqui. Entendeu? Fala, eu perguntei, aquele cara nem respondeu, você viu? Minha pergunta, essa não é a ideia. Né? É só para a gente manter um rumo da classe que nós vamos levar. Temos esses combinados? Tudo bem? Você vê, o primeiro dia é esse silêncio. No terceiro, quarto, a gente já fica, espera um pouquinho, não, espera aí, deixa eu... Né? Então, se descontraiam, relaxe, nós estamos numa conversa. Os slides aqui vão seguir só uma ideia de lógica, uma ferramenta para seguir caminho. Quem anda comigo sabe que eu não gosto de slide, então talvez já a partir da próxima aula eu não use, mas é mais para ilustrar. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos gastar o tempo, investir o tempo aqui falando uma palavra difícil que é bibliologia. Vou explicar o que é isso, que talvez você esteja aqui e não saiba, mas antes disso deixa eu contar uma história. Uma pessoa certa vez despertou e percebeu que estava num avião. E só ela no avião. Ela olhou para os lados, não tinha ninguém, reconheceu, viu uma janela, abriu a janela, viu as alturas que estavam, viu que a vida dela estava indo para um lugar que ela não imaginava, o que estava acontecendo com ela. Aí ela fez o seguinte, não, fica tranquilo, porque eu sei para onde eu vou a minha vida, para onde vou. Aí ela começou a perceber, a razoar, que ela não fazia a mínima ideia de como dirigir a vida dela. Então ela estava vivendo, ela estava indo para um lugar, mas ela não fazia ideia de como viver, de como mudar o curso da vida, de onde ela estava indo, por que ela estava naquele avião, para que serve esse avião, o que eu estou fazendo aqui? Aí algumas pessoas, quando entendem essa realidade, têm esse tipo de reação. Ficam extremamente medrosas, ficam extremamente desesperançosas e tem uma reação do tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu, ou deixa como está para ver como é que fica. Já viram isso? Dê tempo ao tempo. Queridos, vocês estão procurando os lugares, tem um lugar aqui, tem um lugar aqui, tem mais algum lugar que eu não estou chegando, tem uma cadeira ali, fiquem à vontade. Aí ela encontra o manual do avião. Olha só,
um manual do avião. Quem tem a minha idade até lembra, né, das empresas aéreas Cruzeiro. Você talvez não lembre que você é jovem, mas existia uma empresa aérea que chamava Cruzeiro. E nesse manual explica o que está acontecendo, para onde você está indo, como o avião funciona, as dificuldades do avião, quais são as turbulências, da onde você decolou, para onde você vai chegar, seu destino final, o que acontece no caminho. E aí a pessoa tem uma opção. Ou eu acredito nesse manual, leio, entendo e pratico e vou perceber de que eu vou conseguir viver melhor, ou eu simplesmente abandono e digo assim, não, eu sei pilotar avião. Isso aí qualquer um faz, eu sei fazer isso. E vai tentar pilotar, cuidar do avião. Isso aconteceu comigo. Eu nasci criança, um determinado período da minha vida, após os 13 anos, eu comecei a fazer as perguntas. O que eu estou fazendo aqui? É aquela fase que a mãe ensina pra gente que a gente não é todo mundo, não é isso? Não, mas todo mundo vai lá na festa. Não, mas você não é todo mundo, não é isso? A gente começa a questionar por quê, diferenças, valores, comparar a vida da gente com outras, e assim foi. Até a minha avó, não era cristã, mas ela me deu lá um livretinho antigo, bem antigo, escrevia Salmos ainda, Actos. E foi o primeiro contato que eu tive com as Escrituras, um trechinho da Bíblia, e li aquilo, achei extremamente chato. Eu falei, o que é isso aqui? Não entendo nada, deixei de lado, e aí minha vida foi piorando. Eu fui tendo cada vez experiências que o mundo me trazia com 13, 14, 15 anos. E para encurtar a história, num acampamento, depois eu conto a história, fui criado, vivi no Palavra da Vida, e num acampamento específico eu entendi o que estava acontecendo comigo, em que avião eu estava, o que eu estava vendo pela janela, como é aquela cabine de comando, quem pilota e está à frente daquela cabine de comando. E desde então inverteu, que eu entendi que as Escrituras eram algo chato, uma coisa tediosa, ou mais um livro religioso. Aos 16 anos, por volta disso, eu pedi como um presente, e meu pai me deu, minha primeira Bíblia. E ele fez essa declaração. Quem conhece meu pai sabe que assim como eu, como ele, a gente gosta muito de português. E ele escreveu, é de benfazejo lhe dar este livro, por certo, o melhor que há em que entre nós existe. Vai, filho, a palavra de Deus estudar, para que possa também me ensinar. Então, isso aconteceu, foi a primeira vez. Ela está aqui até hoje. Não reformei, poderia ter encapado, reformado, mas é supersticioso, brincadeira. Eu guardo só como assim, com aquela coisa antiga, a primeira Bíblia que eu tinha, comentava, estudava e procurei aprender. E o tempo que nós vamos investir aqui nesses dias é justamente entender o que é este livro. Então, este curso não é um curso a gente não vai falar de doutrina. Nossa, vai falar aqui o que é pecado, não faz parte desse curso. A gente pode citar alguma coisa. Nós não vamos falar de um livro específico. Qual é o seu curso? É em Romanos? Não. Nós vamos pegar este livro, entender o que ele é, como ele veio, como ele funciona esse manual. Como é que você pode usar isso aqui para a sua vida, no voo da sua vida? Como ele foi feito? Olha lá, acabou de arrebentar, coitado, uma vez. Olha só, ainda achei um negócio que eu não sabia que existia. Como esse livro tem autoridade, da onde ele veio, por que veio, etc. Esse é o objetivo. Então, nós vamos aqui fazer algo de uma maneira leve. Eu não pretendo ao máximo aprofundar muito, mas também não dá para ficar só na natinha, porque tem muita gente aqui olhando os rostos e vai falar assim, nossa, o que ele vai me contar que eu não sei? Não? Então a gente vai às vezes aprofundar um tanto, respire fundo, aguenta o fôlego, a gente volta para a superfície e assim a gente vai abordando os assuntos. Não tenha medo de fazer perguntas, tá bom? Faça as perguntas.
Espero eu ter a capacidade de resolvê-las e respondê-las, senão a gente busca a resposta junto. Mas esse é o objetivo. Até aqui tudo bem? Você está na classe certa? Então tá bom. Vamos ver aqui se o áudio ajudar. Algumas coisas que acontecem com a nossa escritura. O áudio ajudar porque eu não fiz um teste. E vamos ver se o áudio funciona. Tem pastores que não estão mais ministrando com a Bíblia. É agora com o celular. Nós precisamos ministrar com a Bíblia. O que resolve na vida da gente é a palavra aplicada. Ela é viva, ela é eficaz, ela é... Não, mas no celular é uma coisa, a Bíblia é outra. Não venha com conversa para mim. Tem crente que não usa mais nem o caderno de hino, aí se perde, emenda com línguas estranhas e o povo sabe que ele está enrolando. Cadê o caderno, rapaz? Aleluia! Fala em língua agora. Canta hino espiritual, dê brado de vitória. Então, se você que não trouxe a sua Bíblia, já levou a primeira bronca, certo? Então, realmente os tempos mudaram. Hoje a gente tem acesso às escrituras de uma forma assim fantástica. Nós, pelo menos aqui no Ocidente, no Oriente a coisa complica um tanto. Mas aqui a gente tem. O acesso às escrituras hoje é tão fácil que você não dá o mínimo valor. Se eu disser você, eu não lhe conheço, por isso a liberdade de dizer isso, né? Eu não conheço, mas você nem a Bíblia carrega mais. Salva, amém, irmão. Temos um aqui que tem as escrituras ali em mãos, né? Você não carrega mais a Bíblia, você não estuda mais a Bíblia, você não estuda o livro. Aí você tem um negócio que chama celular, que é útil, é uma ferramenta para uma série de coisas. Dentre elas, você pode ter as escrituras ali, mas, inclusive, ele é um grande fator de distração. Então, você pega o celular, aí, puxa, mas só uma olhadinha aqui na mensagem do WhatsApp, espera aí que apareceu um pop-up aqui do Instagram, do Facebook, deixa eu dar uma olhada. Aqui esse negócio ainda tem um recurso antigo que é falar nele, então, às vezes, toca, alguém quer falar e você tem distração. Então, de um jeitinho peculiar, esse pastor está chamando a atenção da gente para isso. Quer dizer, qual o valor que realmente você dá para as escrituras? Esse é o primeiro desafio. É uma preciosidade. Nós vamos ver mais para frente que só os ricos milionários, numa época da história, tinham acesso às escrituras. E as pessoas tinham assim, nossa, eu posso ter acesso, eu posso ver, eu posso conhecer. E hoje a gente trata assim, tá aí, né? Tá lá em cima, etc. Vamos ver também quem vai para o lado oposto. Esses conteúdos são públicos, tá bom? Estão dispostos aí na internet, nas mídias sociais, então não tem problema com direitos autorais. Mas existe o outro lado, aqueles que não dão valor para as escrituras. Deixa eu ver se eu encontro aqui o tempo certo. E aí a gente vai ouvir algumas coisas como estas. Prestem atenção, por favor. Definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Se Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não falha, então também o texto não falha. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Essa defesa da confiabilidade absoluta das escrituras em todos os assuntos, cosmologia, biologia, geografia e quaisquer outros que vocês quiserem, produziu uma obediência cega nossa, que é a base dos vários fundamentalismos que a gente vem testemunhando. Fundamentalismos esses que geram posturas
sectárias, dogmáticas, legalistas. É óbvio, gente, que enquanto texto clássico da fé cristã, a Bíblia é sem igual para nós. No entanto, ela não existe para inibir novas experiências com o verbo da vida, mas justamente para apontar para elas, para motivá-las, e inclusive para servir de parâmetro, de cânon, vara de medir, de julgamento para essas várias experiências. Por mais que a gente tenha a Bíblia em grande estima, como texto canônico e, portanto, insubstituível, enquanto comunidade da fé, nós não celebramos um livro que caiu do céu. Nós celebramos um pão vivo que veio de Deus. E é isso que a Bíblia segue nos falando hoje. Obrigada. Vamos lá, comentários, dúvidas, traumas, angústias. Quero ouvi-los. Esse negócio tem mais de 2 horas. Sim, eu peguei só um pedacinho, que era uma das coisas que eu ouvi que eu não concordo. E eu queria ouvir vocês. Vamos lá. Como é que a gente conversa com uma pessoa dessa? Conversa. Não, nós temos que conversar. Como é que a gente reage? Como é que faz? O que ela disse ali que te chocou? Bibliolatria. O que mais? O que ela entende como bibliolatria? Não é a nossa... Não, a gente está endeusando a Bíblia. E a Bíblia é mais um livro, que é o fundamento da nossa fé, mas é mais um livro. É mais. Experiência acima da nossa base bíblica. Isso, assim, eu posso ter experiências, ou ela não usou dessa vez o termo, que são revelações, então eu posso trazer coisas, etc., que não estão das Escrituras. Novas experiências, é verdade, cuidado. Perceba de que são palavras dóceis, amáveis, carinhosas, se eu posso dizer, que estão entremeadas de absurdos. Então parece legal, que é justamente o que eu entendo que é a especialidade de Satanás. Ele não vem e confronta você, ele faz assim, não é bem assim. O clássico disso a gente sabe, se você já olhou a história de Adão e Eva, você vai lembrar de como é o diálogo dele com a mulher, no caso ali. Não foi bem assim que Deus disse, não é desse jeitinho. Ao ponto de colocar a Bíblia e comparar com o que os católicos fazem com o Papa. Ele está sentado ali, é o que quer mudar a Bíblia. É ele mesmo. Ele mesmo. Uma coisa também que eu achei muito ruim é pegar e falar que simbolizar a Bíblia como o pão da vida, separando, transformando materialmente ela em alguma coisa que você imagina. Isso se tira, isso te afasta do Senhor, assim, entendeu? Porque é como se você simbolizasse, isso é um caminho, isso já é idolatria. É tipo assim, ele sugeriu para você entrar no caminho da idolatria, na minha opinião. E ele até diz que a gente, quanto mais ama a Bíblia e gosta da Bíblia, a gente está idolatrando um livro. Né? E assim como ele faz a comparação com os católicos. Então, queridos, as Escrituras, elas, desde que elas existem, elas sofrem ataques, elas sofrem ameaças, elas sofrem gozações, ela já foi queimada publicamente, o livro, ela já foi pisoteada, ela já foi reescrita. A gente vai passar vários momentos aqui, vocês vão ver alguns absurdos que acontecem com as Escrituras. O meu desafio para você é: como é que você está, o quão preparado você está para defender as Escrituras? Então, se você senta com essa pessoa, ou com outra qualquer, ou com uma pessoa, um islâmico, por exemplo, como é que você defende a razão da sua fé, as Escrituras? É só uma brincadeira. A gente sim tem que conversar com essas pessoas. Mas a hora que ela disser assim, não, a Bíblia é mentira, isso não existe, é mais um livro. Como é que você argumenta com ela?
Porque eu vejo irmãos na fé que fazem assim, não, porque Deus disse. Verdade, mas esse argumento não faz o mínimo sentido para a pessoa quando você arrasou com ela. E espantem-se, a gente tem muitas pessoas que conhecem mais Bíblia e são ateus, ou negam as Escrituras, do que muitos daqueles que se dizem evangélicos ou crentes. Então a gente não conhece esse livro. Ou vou desafiá-lo, o quanto você conhece o livro? De onde veio, para que ele serve, como foi formado, as histórias contidas, quem escreveu, aonde, o porquê. A gente precisa ter e saber. Então, o objetivo nosso aqui é entender como é esse livro. Ele é um livro. Como ele foi formado e como é que eu consigo abordar e explicar este livro para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, de qualquer cultura. Lembra de onde eu vim? Eu contei a historinha, depois assim eu comecei a... O que eu não gostava, eu fui estudando, e estou chegando num ponto hoje que eu consigo dedicar ainda mais tempo para isso. E dentro dessas oportunidades é fantástico. Eu tive a oportunidade, depois posso contar a história, mas é só para economizar tempo, de estar por um mês com pessoas de várias nações do mundo, cristãos, confessavam Jesus como Senhor e único Salvador, e com um ponto de vista das Escrituras muito diferentes. E eu não estou dizendo que estavam errados, mas diferentes. O que é ponto de vista? Vocês estão olhando esse objeto aqui, eu estou vendo característica dele para cá, cada um de nós está vendo, mas é o mesmo objeto, certo? Se você muda de ponto de vista, olha, tem isso, mas não é assim que eu aprendi, não é assim que eu... Não, você só mudou o ponto de vista, o objeto é o mesmo. É diferente de eu trocar o objeto e começar a dizer que é o mesmo que esse. Então, a hora que você começa a conhecer... Isso é um problema que a gente tem aqui em geral, que tem muito microfone ligado em todas as salas. De vez em quando isso vai acontecer, tá? Então, a hora que você olha o objeto, você tem o objeto... Ah, tá desligado o microfone. A hora que você... Ou não. Ah, agora ligou. Você tem o mesmo objeto. Você tem o mesmo objeto, sendo visto de perfis diferentes. O meu desafio para você é, você conhece as Escrituras. Você sabe conversar com outra pessoa a respeito delas. Eu tive a experiência de ter aula com um muçulmano convertido. E foi uma coisa que acontece só uma vez na vida da gente, e para mim aconteceu, e aquela experiência não vai se repetir mais. Eu estava na sala de aula, num dos cursos aí, e ele veio, era um curso internacional, então a gente sentado lá, foi fantástico. E por acaso eu estava sentado mais à frente, como elas aqui, porque eu não tinha opção. Onde eu estava, na escola que eu estava, eles determinavam tudo, inclusive onde a gente ia sentar. E eu cheguei naquele dia na aula, meu lugar estava marcado aqui. Quando não foi a experiência de entrar um cara grande, talvez maior do que eu, sem cabelo, de barba, sem cabelo, com uma barba maior, vestido de roupas brancas, com um negócio na cabeça. E se apresentou, bom dia, hoje eu vim dar aula de Bíblia para vocês. E ele com todo aquele formato. E eu aqui na frente, pensando já, que nem a mulher do avião, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ia sentar justamente aqui? E como as coisas acontecem comigo, normalmente não deu outra. Um determinado momento da aula, o negócio já estava pegando fogo, ele virou para mim e disse assim, você é cristão? Sou. Prova. Porque eu sou árabe. E eu digo a razão da minha fé para você aqui agora. E te explico o Alcorão. Da onde ele veio, como ele veio. Quem é Maomé, por quê, etc, etc, etc. Diga o seu para mim. Aí era uma aula e ele já tinha isso na cabeça. Depois eu fui entender que eu já estava molhado de suor, irritado, né, passou todos os sentimentos.
Eu ia falar alguma coisa, ele cortava. Você é cristão, você nem Bíblia tem. Cadê sua Bíblia? E ela estava na bolsa, mas eu estava com o bendito celular na mão. Certo? Falou, isso não é Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia. Aí ele fez assim, isso aí qualquer um tem. Quem tem mais disso aí? Alguns colegas, a gente estava numa turma de 40 pessoas, levantaram. Aí ele começou a pegar e fazer assim, nossa, isso não é igual a esse não é igual a esse não é igual a esse. Olha, esse é diferente, esse aqui tem isso, tem aquilo. Isso aqui não é Bíblia, isso aqui qualquer um faz. E devolveu para as pessoas. Virou para mim e disse assim, você é crente? Como é que você prova a sua fé? Não, porque a Bíblia, já mostramos que a Bíblia não serve, cada um de vocês tem uma. Aí ele falou assim, no meio de vocês tem um negócio aí que chama denominação. E você o que é? Já sabia para onde estava indo a coisa. Batista. Quê? E você? Presbiteriano. E você? Metodista. Ah, e você? Então ninguém aqui é cristão. Cada um de vocês tem uma religião e vocês falam que são crentes em Cristo? Como isso? Bom, nos arrebentou. Foi de um jeito, e ele falava um inglês forte, pesado, com autoridade, e foi deixando a gente para baixo. Por quê? A hora que a gente olha um muçulmano, ele tem um livro, ele tem uma tradução, e ele tem uma interpretação de verdade. A gente vai poder comentar isso, mas de verdade. E nós temos tudo isso que está no meio evangélico. De denominação, a versão de Bíblia, a comentários da Bíblia, etc. Então, para você pensar, você conhece as Escrituras, você saberia sentar e conversar. Eu aprendi. Como é que você conversa, como é que você convence, se você sentar com uma pessoa que é shintoísta. Aí você vai dizer assim, não, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela já vai fazer a primeira pergunta, que Deus? De qual Deus você está falando? Ela não tem isso. Uma colega estava numa aula também em outro país, e uma aula, não era uma aula cristã, mas a professora e a professora fez assim, então, porque isso aqui é tanta data antes de Cristo. A gente ouviu isso, não ouve? A pessoa levantou a mão e fez assim, eu tenho uma dúvida. Pois não, o que você não entendeu? Quem é Cristo? Porque eu não faço ideia de quando ela nasceu. Quem é essa pessoa? Por que você está dizendo que são tantos anos depois dessa pessoa? Eu não faço ideia. Quem que é isso? O que é isso? Que referência de data é essa? Porque da onde ela vinha, eu nunca tinha ouvido falar. Não é da cultura dela. Então a gente acha que o ponto de vista que a gente tem da Bíblia, do objeto, é válido e a gente tem certeza. Mas a gente não conhece os pontos de vista possíveis e aplicados às Escrituras. Então o tempo que a gente vai estar aqui vai passar por situações como esta. Veja, em 2006, antigo, bem antigo. Olha a situação dos Estados Unidos. No Brasil, eu não encontro pesquisas assim. Se vocês estiverem em algum lugar, então vão me ajudar a atualizar. No Brasil não tem, então eu uso muitas vezes dados estrangeiros. Mas, em 2006, a maioria dos estudantes universitários, nós estamos falando da Universidade de Boston, não conseguiam listar os nomes dos 4 evangelhos. Então, você passava na universidade, bom dia. Sabe o que é Bíblia? Sei que é Bíblia assim. Sabe falar os 4 evangelhos? Não sabia o que era. Nós estamos falando do mundo que a gente entende que é cristão. No mundo ocidental. Não estamos falando do Oriente. Menos de 10% citava 5 livros do Antigo Testamento. Agora não é a hora da brincadeira, mas um dia eu vou brincar com vocês para ver se você lembra. Em média, apenas 4 dos 10 famosos mandamentos eram lembrados. Num país que se diz cristão, evangélico. 15% sabia que as bem-aventuranças, por exemplo, estavam no Sermão do Monte. Talvez algum de vocês aqui esteja dentro desses 15%. Né? Que lembrem disso. Os demais, sermão de aonde?
Bem-aventurado o quê? Né? A gente não sabe. Em 2010, pouquinho mais para frente, 50% dos americanos lembravam apenas de um evangelho. Você fazendo entrevista na rua, só fazendo pergunta por amostragem. A maioria não lembra qual é o primeiro livro da Bíblia. Você conhece a Bíblia? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Não lembro. Muitos acreditam que o Senhor Jesus nasceu em Jerusalém. Né? Onde nasceu Jesus? Jerusalém. Então não conhece a história contida nas Escrituras. Muitos não sabem o significado da Páscoa. Estão se dizendo cristão. Você realmente sabe o que comemora na Páscoa? Por que existe a Páscoa? Como ela veio? Qual é a origem da Páscoa? Quais são os significados? Nem vou questionar do que nós fizemos agora há pouco, que foi a ceia do Senhor. Você entende? Então esses são desafios que a gente vai ter aqui. Então não se assuste, porque a minha vida é isso aqui até hoje. Então quanto eu mais estudo as Escrituras, eu mais percebo que eu tenho coisa para aprender. Eu não consigo me sentir satisfeito. Tem sempre alguma coisa e sempre alguma coisa que eu não sei. E isso é muito gostoso. E a gente vai então encaixando e vai montando uma figura. Quem gosta, minha filha gosta de montar quebra-cabeça, eu não gosto. E ela vai montando e ela vai vendo, olha pai, já fiz isso, olha pai, que legal. E eu falo assim, nossa, eu não tenho paciência. E ela vai. E muitas vezes o que acontece com ela é essa imagem. Ou ela encontra aquela peça que faltava e põe assim e fala, nossa pai, olha, achei o pedacinho do lago que eu não tinha antes. Ou ela troca de lugar. Pai, vem cá ver. Tá vendo aqui? Tinha força. Já fez isso? Se você montou o quebra-cabeça, você dá uma forçada na peça, ela até entra e você fala, encaixou. Vai aí mesmo. E depois de um tempo, você vai montando o quebra-cabeça e fala, não, isso aqui não é aqui não. Todo esse tempo achando que era desse jeito e é desse jeito. Então, o estudar as Escrituras, o desafio que nós vamos ter aqui é esse da gente completar e adquirir conhecimento, mas com uma diferença. Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, a gente normalmente tem a figura como referência, não é? A gente põe a caixa, a tampa da caixa, ou alguns quebra-cabeças vêm até com a figura por completo, e você olha e tem referência e procura as peças. Nas Escrituras, não. Então eu vou morrer encaixando peças. Eu vou morrer. E ainda a gente compara o meu quebra-cabeça com o do colega. Então, mas não, o meu quebra-cabeça está mais avançado. Ó, eu já consigo tudo isso. Aí você olha o seu e fala assim, nossa, eu não consegui juntar 2, 3 peças ainda. Olha o dele como está. Mas não tem jeito de você colar. Você tem que montar o seu. E os quebra-cabeças vão montando. E esse é um exemplo legal que mostra uma planta em que você vai nascendo e você vai ampliando os seus conhecimentos, tanto na folha, no ramo, quanto dentro das folhas, mas a planta nunca vai parar de crescer e os desafios vão ser maiores sempre. Isso é estudar as Escrituras. Sempre você vai crescer, você vai aprender, você vai olhar e vai ter dúvida em onde é e pode ser mais exaustivo. Mas sempre tem algo para você aprender. E eu vou morrer e essa planta ou esse quebra-cabeça não vai estar montado. Mas eu me esforço, eu gosto, eu quero montar o quebra-cabeça, entender o que Deus revelou para nós através das Escrituras, e isso exige estudo, exige dedicação. O que a gente vê hoje são pessoas querendo comprar a planta pronta. Não, vamos comprar a planta, passa ali, pega pronta. Então você compra livro não sei de quem, livro não sei de onde, escuta o pastor tal, o teólogo B, etc. Mas não são os seus quebra-cabeças. Não é a sua planta. Porque a hora que você termina de ler aquele livro, termina de fazer, você olha para o seu quebra-cabeça e você não sabe juntar as peças. E aí você passa por situações como eu passei, estou te contando em várias na minha vida, que eu não sabia explicar a razão da minha fé. Não sabia explicar o que são as Escrituras. E para
Nós, como a gente está conversando aqui várias vezes, as escrituras assim são algo que eu passo em qualquer lugar. Hoje na internet, inclusive, você tem versões das versões, não sei o que, de graça. Então a gente não dá valor. Mas ainda existe gente que dá extremo... Davi tem cadeira aqui também, se você quiser, tem uma. Que dá extremo valor às escrituras. Eu desafio vocês a ir olharem lugares em que a Bíblia é proibida de ser lida, que é proibida de você ter uma. Você pode morrer se você tiver isso. Para nós, que é isso? Tem lugares na China, como em outros lugares, tem vários países, a China que é um exemplo de vários, onde não é possível ter um exemplar das Escrituras e não ter acesso às Escrituras. Então, o que nós aqui, às vezes, até desprezamos, tem aí a Bíblia, você tem de capa mole, capa dura, espiral, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do executivo, 10 passos para você entender as Escrituras, e a gente não dá bola. Tem gente que vibra, chora e se emociona ao ter um exemplar das Escrituras. Vejam, isso foi gravado real. Isso é cena real, isso não é montagem. Então, há lugares que essa Bíblia que você talvez nem manuseie, não dê valor, ela é vista como algo precioso. Você viu a reação das pessoas a poderem ter uma... Porque até então elas podiam ver emprestadas, elas tinham que prestar atenção e ler, e ouvir alguém lendo. Ela não podia ter contato com as Escrituras. E a gente, às vezes, a começar de mim, não tem o devido respeito, não valoriza o privilégio que nós temos aqui no nosso país ainda até agora, porque isso vai acabar, de poder e arrazoar sobre as Escrituras. Então o convite para você é: leia, aproveite, desfrute, mastigue. Aí minha esposa não está, né? Rumine, que toda vez que eu falo isso ela fala, ai credo, rumine, traga de volta para a boca, mastiga novamente, engula, estuda, dedica. Não tem outro livro, não tem outra coisa que deveria ser prioridade na sua vida. A gente dá prioridade para comer, para dormir, para ir ao banheiro, mas você não dá prioridade às Escrituras. Então eu vou dar um desafio para você, já. Se você não estuda a Bíblia, porque e nós vamos falar isso aqui nos 8 domingos, eu vou tentar tirar esse miticismo que tem, que só alguém pode estudar a Bíblia, que só alguém que tem que ter pré-requisitos para isso. Faça o seguinte, tirar 10 minutos do seu dia. 10 minutinhos. Então, se a sua vida é louca, corrida, criança, escola, tenho que levantar, etc. Mas para tudo você arruma tempo. Porque são prioridades. Então a Bíblia não tem prioridade. Então você tira 10 minutinhos. 5 minutinhos você lê um trecho. 3 minutinhos você procura princípios, alguma coisa que você não quer. Olha, novidade. Não é nada místico, não vai abrir o céu para você. Olha, li isso, aprendi que Jerusalém está em tal lugar, que tinha isso, olha, acontecia isso. 2 minutos você se dedica orando. Senhor Deus, por favor, inculca essas palavras na minha cabeça, faz com que durante o dia eu lembre dessas coisas, etc. E sai correndo para trabalhar. Faz a conta 10 minutinhos por ano. Quantas horas de Bíblia você estudou? 10 minutinhos. Ok? Intervalo? Vamos lá. Do que a gente tem conversado aqui, eu vou fazer uma primeira pergunta, né, desse primeiro tempo que nós tivemos. Vamos lá, divide com a gente. Quando você leu
o título do curso ou o pouco que foi explicado para você sobre ele, o que você espera do curso? Até é legal, porque se tiver algo que você for falar que eu não tiver imaginado, não tá aqui no tempo que a gente vai estar junto esses dias, por que não eu alterar e incluir? O que você espera do curso? Você veio aqui por quê? Ah, tinha ceia mesmo, né? Já fiquei, né? Então já estava lá mesmo. O docinho é outro problema meu, eu já peço de novo desculpa, será reparado. Isso, eu esqueci da guloseima, né? Porque tem gente aqui que vem só para comer o doce. Mas quando você viu isso, o que você esperava? Vamos lá, gente, nós somos uma turma de amigos e conhecidos, não tem certo, não tem errado, é só para eu ouvir. Responder os principais argumentos contra a Bíblia. Principais argumentos, eu entendi. Na verdade, eu ter argumentos para responder aos argumentos contra a Bíblia. A construção bíblica. É verdade, nós vamos olhar isso. Acho que foi ele que me fez a pergunta aqui. Sim, nós vamos passar por isso, é verdade. Sobre os pontos de vista. Pontos de vista. Das outras religiões, de como que é. Então, legal. Então, essa é uma expectativa que a gente tem que olhar. Existe um curso que eu mesmo já fiz aqui, a gente pode olhar com o Fábio de novo, que são seitas heresias. Aí sim a gente vai olhar os pontos de vista que as outras religiões ou as outras, às vezes até denominações, olham das escrituras e tal. Então talvez a gente não aborde muito isso aqui. Então eu não vou dizer para você o que o kardecista fala das escrituras aqui agora com a interpretação dele, porque não faz parte do curso. Mas a gente tem um curso que a gente só trata isso, né? Seitas, heresias, como é que a gente olha, faz isso. O que mais? Eu espero que... Vladimir Siar, tá ligado? Estou falando de mim, que eu aprenda mais a seguir. Seguir as escrituras. Legal. Mais alguém? Sobre a autoridade da Bíblia. Boa. A autoridade das escrituras é extremamente questionada a todo tempo por muitas pessoas. Como entender melhor o que está escrito ali, quem escreveu, para quem era aquilo. Quem escreveu, para que era, tal. Nós vamos falar de um nome bonito, às vezes, que tem. Olha, eu preciso gastar o que eu aprendi, entendeu? Chama anacronismo. O que é anacronismo? Não é uma palavra bíblica, mas é você pegar uma circunstância de um tempo e fazer com que aquilo encaixe em outro tempo. Então, o que eu vejo que muitos de nós fazemos a gente está hoje aqui, em maio de 24, e a gente quer, com a visão que a gente tem da vida, a gente quer colocar dentro do que aconteceu lá no Antigo Testamento. Não vai funcionar. Não era essa visão que eles tinham, não é assim que eles enxergavam. E a gente tenta fazer isso. Vejo muitos livros, pastores, ou seja, fazendo esse tipo de coisa. Então, vou tentar ajudá-los a entender, ou a gente não usar essa expressão, não cometer isso, chama anacronismo. Você pode fazer em qualquer área, não é só relevante às escrituras. Mas trazer, por exemplo, Dom Pedro. Não dá para encaixar o que Dom Pedro fez na época que ele estava aqui no Brasil com o que é hoje. É diferente. Então, nós temos que entender. Então, um dos exercícios é a gente colocar os óculos do leitor para quem aquele livro foi escrito e entender, pelo ponto de vista dele, o que ele estava lendo. Agora eu entendi. O que mais? Você vai falar sua tradução favorita? Podemos falar. Mais para frente, a hora que a gente fizer isso, não só de traduções, né, mas dos manuscritos, inclusive, sim, a gente vai gastar um tempo nisso. Eu vou tentar não dizer que é a minha preferida, mas vocês vão ver que tem uma que foi santa, né? As outras, besteira que eu estou falando. Mas, não, tem várias, tem coisas melhores que estão nascendo, tem as Bíblias comentadas, a gente vai falar um pouquinho de traduções para línguas, né? Não se choquem, mas esta Bíblia aqui, a que você tem em mãos, a tradução dela não foi inspirada. Então, calma, não se choque, não vai me mandar para o gabinete do Fernando na segunda, ele concorda comigo. O conteúdo que as escrituras são totalmente inspiradas e inerrantes, mas este papel que tem ali, não. Como é que a gente trata isso então? Já me deu insegurança. Nossa, o que eu faço? Não, a gente vai olhar isso legal. Nisso que o Du está falando, que o Eduardo está dizendo, vou colocar uma brincadeira aqui, ó. A gente tem muitas dúvidas. Uma das dúvidas que a gente tem é, se primeiro fazer funcionar isso, é estudar o português.
a gente às vezes não sabe português. E a gente a gente tem uma tradição aqui no Brasil de que estudar é ruim. E, ai, que droga que é estudar, droga. Né? É muito aqui da gente latino e brasileiro. A gente tem dificuldade de entender o que a Bíblia fala, primeiramente porque você não sabe português. Não quero lhe ofender, por favor. Falando assim, com amor, gospel, falando de um jeito gospel. Certo? Vamos falar de um jeito gospel. Não estou lhe ofendendo, mas você não sabe ler. Você não sabe português, você não respeita a pontuação, você não tem vocabulário. Aí vai ficando difícil, porque não é só a Bíblia, aí você não consegue ler nada. E a Bíblia também. Então, isso é uma brincadeira que a gente faz quando a gente está bagunçando, está aprontando com pessoas que precisam aprender português, porque olha a dificuldade. Então, você tem algo ali que é uma... Cadê? Acho que tem uma caneta aqui. Tem uma carteira. Né? A gente tem algo aqui que é uma carteira. Mas veja, se eu não pusesse o desenho, você já ia ter dificuldade. Se eu falasse assim, a carteira. Você fala, hã? Qual? Como? Que carteira? E o que você está falando? Não é verdade? Aí eu falo, não é nada disso não. É a moça que cuida lá do meu bairro e ela entrega a correspondência. Aí mesmo assim, se hoje que já não tem muito mais carteiro, os mais jovens vão ficar com dificuldade. O que é carteira? Ah, não, mas na verdade, olha, eu quero mostrar para você a carteira da carteira. Aí eu estou falando de um objeto. Aí a gente tem a carteira na carteira. Aí a gente tem a carteira da carteira na carteira. Está aqui o objeto. E por último, a carteira da carteira na carteira e a carteira na carteira. Você faz isso para alguém que está tentando aprender português, ele pede para ir embora. Certo? É aquela... Aí tem a carteira de motorista, né? Então, assim, que é o correto, porque ela, como uma boa carioca, a gente fala carta aqui em São Paulo. Mas o correto é carteira de motorista, né? Se você lê, está escrito carteira e não carta, né? Carta, bom, deixa para lá, brincadeira. Bom, então, por que eu coloquei isso aqui? Um dos principais desbloqueios que você tem que ter para estudar e conhecer as Escrituras é ao menos conhecer razoavelmente a língua daquela Bíblia que você vai estudar. Okay? Então, se você conhece outras línguas, mais legal é. Mas se você tem o português, é legal a gente saber o português. Então, eu ando com uma tabelinha de conectivos. Um dia eu posso te mostrar. E nem mais também, tudo aquilo, etc. Por que tem a vírgula? Porque se ela está ali, eu tenho que interpretar o texto do jeito que está ali. Mais para frente, acho que domingo que vem, eu vou mostrar uma outra situação engraçada de uma má interpretação bíblica, que talvez vários de vocês conheçam, mas a brincadeira daqui é para começar o desafio por aí. Tem nada de Bíblia. Temos que saber ler. Temos que conhecer a nossa língua. Então esse é o principal bloqueio. Deus nos deixou a palavra dele escrita. Se você não ler, você não vai ter contato com ela. Tá? Então, esse é o primeiro desafio. Aí vem alguns desafios como este. Quantas vezes o galo cantou? Lembra? Quem lembra desse trecho? Lembra? O que aconteceu nessa época? Como? O galo cantou 3 vezes. Em que situação? Muito bem. Quando Pedro traiu Jesus 3 vezes, quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. Não é isso? Não é não. Ó. Vamos lá. Se você tem a sua Bíblia impressa aí, era bom quando a gente ouvia aquele barulhinho das folhinhas, fazia né? Mas eu deixo você ligar a sua Bíblia, né? Se você prometer para mim que não vai dar aquela escapada para outro aplicativo, né? Mas vamos lá. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Aí depois a gente tem no outro evangelho dizendo, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite 2 vezes canta o galo. Você falou 3.
2 vezes canta o galo, tu me negará 3 vezes. Não é possível. Aí a gente vai à frente. Em Lucas, mas Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes, 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. E ainda, respondeu-lhe Jesus, dará a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo. Então o galo não cantou nunca. Antes que me negue 3 vezes. Que eu faço? Qual que é o seu nome? Oi? Amanda. Amanda tá assim, agora ela falou assim, mãe, não volto mais. Entendeu? Que coisa irritante. Como é que a gente resolve isso na mesa de almoço de domingo, quando a Amanda sentar com a gente para almoçar, falar tio, tia, avô, pai, irmão, amigo, seja lá quem for, eu estou lendo a Bíblia e a Bíblia está errada. Alguém conferiu para ver se eu fiz alguma coisa aqui que eu estou manipulando? Você abriu a Bíblia, você olhou, está isso aí mesmo? Como é que a gente faz? Eu estou perguntando, como é que a gente faz? Então veja, tem mais um. Olha lá, deixei por último. No centro, em Marcos. E logo cantou o galo pela 2ª vez. É cantoria do galo, não sei se é uma, se é nenhuma. Quando é? Então Pedro lembrou das palavras que Jesus dissera, antes que 2 vezes cante o galo, mas não eram 3? Tu me negará 3 vezes, caindo em si, desatou a chorar. Então, nós temos problemas. Vamos olhar outro exemplo. 1 João 2,15, vou facilitar aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ok. E aí você está conversando com isso com um não crente. Okay? Quando eu falo não crente, é qualquer pessoa que não confessa o Senhor Jesus como Salvador. Não estou falando de denominação, nada. Para mim, o verdadeiro cristão é aquele que fala, o Senhor Jesus morreu por mim e entendi o plano de salvação e confessa com a boca. Não estou preocupado com que igreja que ele vai, onde que ele frequenta. Não é essa a minha preocupação. E a gente usa esse tipo de texto para falar para a pessoa. Perfeito. Só que daí a gente tem um negócio aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu já fui confrontado com isso, mas espera um pouquinho. O próximo, tirando as brincadeiras com o próximo, está no mundo. Mas ali está dizendo que eu não posso amar o mundo. Já foi me colocado isso. Ora, o ser humano está no mundo, o próximo está no mundo. Então não ao mundo e nada no que está no mundo. E o texto está dizendo nada. E o ser humano está no mundo. Como é que você conversa com uma pessoa que está com a Bíblia aberta na mão, confrontando você? 3,16 é famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente diz isso, né? Tem placas aí em manifestação, em lugares, etc. Mas aí a gente tem esse problema de novo. Não é para amar o mundo. Então Deus fez uma coisa e orienta a gente a fazer outra. É assim que as pessoas abrem a Bíblia e me confrontam. Ou já me confrontaram. Como é que eu faço? Oi? Como é que a gente faz? Aí abre-se o texto em Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como é que eu amo o mundo? Como é que eu amo o próximo e me torno um amigo de Deus? Um inimigo de Deus, aliás. Eu estou falando das Escrituras, eu não estou abrindo outro livro, não estou falando 5 passos para você, porque agora é tudo assim, né? 5 passos, 3, e fique para o final, que o final é o mais legal, não é isso que a gente ouve aí direto? Né? Não estou falando isso com as Escrituras. Tiago 2,8, de novo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que a gente resolve? O cara do Alcorão respondia as minhas questões do Alcorão. Vamos aqui, a Amanda vai me ajudar de novo, hein, Amanda? Eu esqueci o chocolate, você me cobre domingo que vem, que você vai ganhar 2. Vamos lá. Alguém lembra do que essa figura está trazendo, está dando uma ideia? Lembra? Que episódio é esse nas Escrituras? Dilúvio.
Rapidamente, que história é essa do dilúvio? Isso, todo mundo faz isso. Para eu não entender, você finge que participou, eu não ouço. Vamos lá. Vou repetir o que ela disse, é só para o pessoal ouvir lá do fundo. O mundo estava mal, Deus decidiu destruir o mundo através de água, e só Noé achou graça diante de Deus. Foi isso que você disse. O que mais? O que mais tem nessa história? Pura graça de Deus em decidir salvar a humanidade através de um homem só. Ok, muito bem. Ele já falou de uma coisa mais teológica, você entendeu? Enfatizou a graça, que é verdade, entendeu? Através de um homem só. Aí a gente podia dizer que isso é uma sombra do que viria pela frente, né, Davizinho? Verdade. Mas eu queria algo mais simples mesmo. Vamos para a história dos animais, entendeu? Como é que é a história dos animais? O que tinha que acontecer? Como é que é? Subiram de 2 em 2. Entendi. Então vamos dar uma olhada nisso. Primeiro assim, quantos animais entraram na arca? Não, de verdade ninguém sabe. Não sabe. A Bíblia não é exaustiva para isso, a Bíblia não quis contar isso para nós, a gente não sabe. E aí você enfrenta a pergunta de, mas entrou formiga? Entendeu? Como é que sabia se formiga eram 2 ou não? Se era macho ou fêmea? Como é que fazia para a formiga não se reproduzir e virar um formigueiro? Nunca viram essas piadinhas em cima da gente? Barata, bem lembrado. Como é que levou as baratinhas? Entendeu? E peixe? Tinha que levar peixe? Não, a pergunta foi feita por um cara da área de ciências, porque tem peixe que é só de água doce e tem peixe que é só de água salgada. Se houve uma inundação global, as águas todas se misturaram. Como é que os peixes sobreviveram? Como é que era a água? Era doce ou era salgada? Qual peixe sobreviveu? E os anfíbios que precisam sair da água? Leva ou não leva? Mas se leva, o que eu tive que fazer? Uma lagoinha dentro da arca? São perguntas, não são perguntas razoáveis? Como é que eu fiz com o jacaré? Né? Então... O Elias perguntou que se entrou cupim. Cupim? Cupim foi comendo a arca. Você vê que... Fantástico. E, por favor, irmão, traga o versículo que você está se baseando. Então, vamos lá. Gênesis 6,19. De tudo que vive, olha só, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Ok, esse que talvez é o que a gente mais saiba. Mas aí, próprio Gênesis diz assim, de todo animal limpo, espera um pouquinho, agora mesmo estava falando que era de todo animal. Agora de animal limpo, aí já tem um problema. O que é animal sujo, o que é animal limpo? Aí você não sabe, mas você passa a hora que você está lendo, não é verdade? Isso aí não tem problema, isso aí é um detalhe. Levarás contigo 7 pares. Mas a gente não acabou de ver que eram 2 de cada? Para quem não lembra, par significa 2. Então ele está pedindo para levar quantos desse caso? Nossa, é uma conta fácil, é 2 vezes, costuma dar 14, né? Macho e fêmea, mas os animais imundos levará um par, um macho e uma fêmea. Aí você pega alguém que abre a Bíblia e joga isso contra você, essa Bíblia que você fala está tudo errado. Como é que você fala que esse negócio é confiável? Aí, no mesmo que questão de distância pouca ali de trecho, já tem informação errada, e você confia nesse negócio? Isso aí qualquer um escreveu, cara. Como é que você diz que isso é a palavra de Deus? Olha aí. E você, aí pergunta para ele, e você, me explica então como que é. E você, então, aí às vezes você vai querer jogar para o pastor. Não, vamos lá na igreja. Você fala com o meu pastor, não é isso? A gente empurra a bucha para o pastor, né? Vamos resolver o pastor. Então, exemplos do que a gente passa aqui. Então, nós vamos conversar sobre isso, nós vamos passar por esse tipo de situações aqui juntos, dar uma dica como a gente sai desse tipo de pergunta. Mas o que a gente tem que entender para começo de conversa é que a Bíblia tem autoridade doutrinária e moral. E é historicamente confiável.
cientificamente precisa quando corretamente interpretada. Então, esta, para mim, do nosso curso, tem que ser a base. Se você não concorda com o que tem aqui, você vai ter uma série de dificuldades. E a gente pode conversar. Mas se você duvida da autoridade doutrinária dela, então a gente está uns passos atrás. A gente precisa conversar. Autoridade doutrinária é imoral. E ela é historicamente confiável. E cientificamente precisa, mas eu coloquei ali um quando corretamente interpretada. Então não existem formas erradas de interpretar as Escrituras. Então, para já dirimir alguma coisa aqui, a Bíblia não é um livro que ela nasceu, Deus não quis fazer dele um livro de tratado científico. Então ele não explica como a célula funciona e o que é mitocôndria. Não tem lá. Você não vai achar. Não foi o propósito de Deus fazer isso. Ele não vai, vocês vão rir, mas ele está dizendo, ele não vai ensinar você a dirigir um automóvel. Não tem isso lá. Que eu já ouvi dizer, não, a Bíblia tem isso e tal, porque Jesus disse que passou por todas as experiências, esse livro diz, mas na época dele não tinha trânsito. Ele não dirigia. Ele não tinha problema com conta bancária. Não é o propósito das Escrituras, não é esse. Não foi feito assim, não ensina você a construir um foguete. Não vai te contar a origem do DNA. Não vai. Mas ela tem autoridade doutrinária e moral. A história dela é confiável. Eu já tive a oportunidade de ir a lugares onde são citados nas Escrituras e ver com os meus olhos as evidências do que a Bíblia estava dizendo ali. Então eu tenho certeza das coisas que aconteceram, mas ela tem que ser corretamente interpretada, querido. Se você interpretar ela errado, aí qualquer livro, qualquer tratado, qualquer coisa pode ser mal interpretado. Legal? Outra coisa que nós vamos passar aqui são por alguns vocabulários, como esses aqui. Tá? Um pouquinho das palavras que se falam. E eu quero incomodar vocês, porque às vezes você ouve uma palestra, ouve um pastor de púlpito, ouve uma classe, e uma das pessoas que pode estar à frente, ela pode usar alguma dessas palavras. E se a gente estivesse num grupo menor e eu tivesse trazido chocolate, eu ia brincar hoje aqui. O que quer dizer inspiração? Eu não vou conseguir dar o chocolate hoje, mas o que é inspiração? A palavra... Vamos abrir a cabeça, porque a gente, quando parece que entra nesse portão para cá, a gente põe uma outra vestimenta e depois, quando a gente sai, é outra. Né? A gente esquece que nós somos cristãos em tempo integral, 24 horas por dia, não interessa onde a gente está. Por que eu estou falando isso? Quando eu estou aqui na frente, parece que vocês têm tendência em responder as perguntas tudo num vocabulário bíblico ou alguma coisa cristã. Sabe da piadinha que foi feita para as crianças? Essa piadinha é velha. Então eu chego assim, Amanda, o que tem orelhinha grande? Tem o rabinho bem fofinho, é branquinho, os olhinhos vermelhos. Aí a Amanda faz assim, porque ela está na igreja. Olha, eu sei que a resposta é Jesus, mas que parece um coelho, parece. Certo? Então vamos abrir a cabeça, ok? Nós estamos conversando. Então vamos lá. Inspiração. Nós vamos estudar e entender o que é inspiração. A gente ouve falar a suficiência da Bíblia. O que é isso? E você ouve. E você não questiona. A Canon, a própria moça que falou aqui há pouco na gravação, ela falou canonicidade. O que é isso? Contradições da Bíblia. A Bíblia tem contradições? Claro que tem. Você já mostrou várias para nós aqui. Né? Como a gente lida com isso? A autoridade da Bíblia, como alguém disse aqui. A própria Bíblia, o que significa a Bíblia? O que é Bíblia? Livros apócrifos. É outra coisa que pode permear você. Nossa, por que eu pego tal Bíblia tem esses livros, outras Bíblias não têm esses livros? Como é que eu lido com isso? De onde surgiu? A gente ouve falar que Bíblia é revelação. Você está revelado é porque estava escondido. Então eu preciso ter revelado. Como é que revela? Os mais antigos aqui lembram um negócio que chamava filme, quando você batia foto, né? Lembra que você batia uma foto. Tinha um conceito da chapa, né? Que não se tirava radiografia, lembra? Eu vou tirar uma chapa. Então, porque tinha que revelar isso.
Como que essa revelação, está revelando, foi revelado ou vai revelar? A Bíblia realmente é confiável? Eu posso confiar 100% ou mais ou menos, né? Autor, como foi citado aqui, quem é o autor? Ou quem são os autores? A Bíblia foi nos trazida para ensino, para ensinar o quê? Qual é o propósito da Bíblia? O que ela ensina? Como é que a gente lida com a história na Bíblia? Aí a bibliolatria, como a gente ouviu, tem gente que idolatra a Bíblia. Talvez se você faz isso, querido, eu não sei da sua vida, tá? Então estou só acertando sem saber. Mas se você manter a sua Bíblia em casa, no seu estabelecimento comercial aberta, lá por algum lugar, e se talvez tenha ido em alguns lugares assim, é um puro amuleto. E aquele monte de papel que está ali em cima não vai fazer nada. Não interessa que página que você abra, onde você deixe. Certo? Tem gente que dorme com a Bíblia no criado perto lá, na estante perto da sua cama, porque para ficar me abençoar eu tenho aqui protegida aqui. Não vai resolver absolutamente nada. Não serve para nada disso. Tradução. Como é que a gente lida com as traduções? O Du lá já quer saber da tradução preferida. Como é que a gente lida com tradução? Escrituras, a gente ouve falar de escrituras. O que são as escrituras? E por último, aquele símbolo que está ali, que a gente não aprende mais na escola, que são os algarismos romanos, que é a Septuaginta. O que é a famosa Septuaginta? O que é? Como funciona? De onde veio? Né? Então nós vamos tratar isso. E aí, algumas questões. Cadê o negócio? Vamos lá. Não precisa responder. A ideia não é constrangê-lo. Só se você tiver assim, eu quero responder. Não tem problema. Mas a ideia não é constrangê-lo. Eu estou tentando fazer vocês virem para a próxima aula com mais vontade ainda. Entendeu? Eu falo assim, não, eu vou lá que eu quero ver o que ele vai falar daquele negócio. Essa é a ideia. Então, por exemplo, a Bíblia, é a Bíblia a verdadeira palavra de Deus? Se alguém te fizer essa pergunta. Aí por osmose ou por... Como é que chama? Inércia. Muito obrigado. Alguém lembra de física? Inércia, você vai responder que sim. Mas se a pessoa fizer assim, por quê? Aí você, não, essa parte não estava combinada. Você só fez uma pergunta. A segunda não estava combinada. Então a Bíblia é realmente a verdadeira palavra de Deus. A gente só ouve a palavra de Deus, a voz de Deus pela Bíblia. A Bíblia é inspirada ou expirada? Por quem e como? Nunca foi questionado isso para você? Como assim inspirada? Porque quando a gente inspira, o que tem a ver isso? Como se a Bíblia foi escrita? Qual é a diferença? A Bíblia contém erros ou contradições? Eu já mostrei algumas coisas para vocês aí hoje, se divertirem no almoço. Certo? Tem mais uma. Não, vamos fazer agora. Tem uns minutos. Agora, este lado aqui vai abrir, ligar, vai fazer alguma coisa. Em Êxodo 12, se minha memória não está me traindo, vai me responder quantos anos o povo passou no deserto. Esse pessoal aqui vai abrir em Atos 7, e vai me contar quantos anos o povo passou no deserto. Êxodo 12, para dar colinha, porque eu ia falar só Êxodo, aí a gente ia ficar aqui até perto do culto da noite, né? Então, Êxodo 12, me diga quantos anos passou, e depois em Atos 7. Não sei, eu falei Atos 7. Pois já quer cola tudo, eu já dou a resposta. Cidália, você não brigue comigo. Lado esquerdo meu aqui, lado de cá. Alguém achou? Quantos anos o pessoal passou no deserto? Elcio, eu nem sabia que tinha ido para o deserto. Ok, vamos aprender algo novo. Alguém achou? Êxodo 12. Lá de cá. Êxodo. Quantos anos o povo passou no deserto? O que está escrito aí? Vamos lá.
Êxodo 12, vai, mas é um capítulo grande, cara. Tem um monte, você podia ter escolhido mais. Pera, o pessoal aqui, por favor, de Atos, podia se comportar, ter atos direitos aí que se comportar? Vamos ter atos direitos, pessoal de cá. Vamos lá, acha aí. Êxodo 12, capítulo 12. Passaram no Egito. No Egito tem deserto. 130 anos. Hum. No deserto não dá. Não, mas o Êxodo, o Egito é antes do deserto. Hã? Então, quantos anos, gente? Não, espera um pouquinho. O pessoal de Atos se comporta, tem Atos direito. Vamos atuar. Estou falando com o pessoal aqui, do lado de cá. Marcão, pô. O Marcão sabe de cor. Ninguém arrisca quantos anos aí? Quanto tempo tem? 430? Do Egito. Você falou no deserto. 430. No Egito, 430. Entendi. É isso. Agora o pessoal de Atos, você viu o climão? Fica um climão assim. Como é que o pessoal... O lado de cá, Atos, quanto está dizendo ali? Me diga o versículo. Atos 7 o quê? Atos 7, 36. 36, Marcão? Calma, versículo. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Isso. Tá. Tirou do Egito com sinais de prodígios, atravessou o Mar Vermelho e... 40 anos no deserto, 430 no Egito. O senhor concorda comigo nisso? Até almoçamos juntos. Você paga o almoço para mim hoje? Isso aqui não é ciência exata. Não, mas o que a Bíblia está dizendo? Então tá. Depende do escritor aí do dia. Se depende, o negócio não é confiável. Se depende, vamos para cá. Agora, Atos 7,6. O que está escrito? Pessoal de Atos. Falou Deus que a sua descendência reprimiria em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. 400 anos não, 430. Mesma coisa, Arredonda. Não, vamos arredondar. Então é assim, mas quantos mandamentos tem? Mais ou menos 10. Se você achar 9, tá bom. Se achar 11, também tá bom. Qual que é seu nome? Esther? Um nome bíblico. Fantástico. Então, tem problema, que esse negócio não é preciso. Não dá para acreditar nesse negócio. Então, se tem o por menor, pode ter o por maior também. Se erra no pequeno, vamos errar no grande. Não, por maior não pode errar. Vocês estão vendo como a gente está brincando com algo que a gente é questionado e a gente não consegue, de maneira firme, ter uma resposta? Por isso que eu estou tentando brincar, mas mexer com vocês, com a base da gente, a provocá-los nisso, para dar vontade. Como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Porque a gente é confrontado. Eu, pelo menos, sou. Com essa Bíblia aí que você está falando, aí a Esther brincou aqui, vamos arredondar. Não tem problema. Que código 30 anos a mais a menos, se você não viveu os 30, né? É fácil. O que é 30 anos a mais? Não tem problema. Aí se não tem, pro Marcão, a gente já tem mais passado que futuro, né, Marcão? Então, 30 anos é muita coisa. Mas, isso, então nós vamos tratar desse tipo de coisa, porque o que nós temos que sair daqui, o nome do senhor é, perdão? Como? José? Senhor José, nós temos que sair daqui com certeza das coisas, para a gente dar argumento, e não a gente só dizer assim, como a Esther disse, arredonda aí. Não, brasileiro é bom, dá um jeitinho. Não tem por que isso, gente. Não tem problema. E tem, a hora que você vai conversar com uma pessoa de outro lugar do mundo, você tem que ser extremamente preciso. Se você for evangelizar um cara da área de finanças, que se deve ter um deles aqui, eles adoram Excel e centavo. Fala pro cara do imposto de renda que você só errou 12 centavos. Qual é o problema? 12 centavos. Não, você tem que ser preciso. Né? Então nós vamos lidar com isso. Existe Bíblia certa? Existe Bíblia correta? Qual a Bíblia? Lembra que o muçulmano fez comigo? Ele me arrebentou. Você tem 500 versões de Bíblia. Olha, qualquer um você acha na loja lá. Hoje piorou. Já brinquei aqui, Bíblia para homem, Bíblia para executivo, Bíblia de estudo, Bíblia para dormir, Bíblia da mulher que trabalha em casa, Bíblia da mulher que trabalha fora, Bíblia para o pai. Que isso? Quantas Bíblias existem? Quantos livros ou quais tem na Bíblia? Qual a tradução correta? Pergunta do Eduardo, logo no começo. Tem tradução correta? Como é que a gente traduz? Como são as traduções? Deus está na Bíblia?
É uma pergunta que fizeram. Seu Deus está na Bíblia? Como é que você responde isso? Você entender a pergunta. Essa aqui é legal. Por que a Bíblia é sagrada? Tá escrito na capa. Ah, cadê o chocolate? Esse era um momento... Cara, que tô desarmado. Você e a Amanda... A Esther também. A Esther arredondou, ela merece, né? Então, assim, cara, fantástico. Tá escrito na capa. Eu nunca... Tá lá, desde que eu sou criança, eu leio a Bíblia Sagrada. Agora as Bíblias não tem mais capa porque tá no celular. Eu nem sabia que ela era sagrada. Pô, ninguém me falou. Não tem mais a capa da Bíblia a gente olhar, que tá escrito lá Bíblia Sagrada. Aí... O sagrado já não está na Bíblia, então foi acrescentado pelo uso popular. Ótimo, tá vendo? Temos questionamentos. Então a Bíblia pode ser que nem sagrada seja, alguém que escreveu lá. Aí talvez a gente não saiba o que é sagrado. E aí você tem dificuldade de saber se a coisa é sagrada ou não. Porque você não sabe. Aí, de novo, é provocativo aqui, tá bom? Não me atropelem no estacionamento. Não joguem pedra. Sou amigo. Nós estamos aqui para fazer um negócio descontraído. Mas, você não sabe português. Não estou te ofendendo. Mas você não sabe. Tem preguiça de usar um negócio que existia, que era dicionário. Os jovens hoje têm uma coisa que chama dicionário. Eu não tenho vergonha. Eu não sei português também. Eu aprendo o que é sagrado. Aí a gente não sabe, não pesquisa. E a gente passa pelo texto bíblico, pela afirmação. Então vamos entender o que é sagrado, se a Bíblia é salgada, não. Se ela é sagrada ou não. A Bíblia tem autoridade? Ah, nós estamos na igreja, lembra? Aí nós vamos responder que tem. Aí eu vou perguntar como, de quem, aonde e para quem? Aí talvez a coisa começa a falar. Ela já me disse aqui que a Bíblia é inspirada. Então, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se ela tem autoridade. Nossa, cara mal educado. Né? Eu perguntei se ela tem autoridade. Como é que a gente responde isso? Qual é o conceito de autoridade? O que você entende por autoridade? Não é verdade? E por último aqui, esta é bem legal. Qualquer pessoa pode entender a Bíblia? Porque tem gente, acredito aqui na igreja, que deve imaginar que... Eu vou dar o exemplo. Eu tenho certeza que você já foi numa festinha de aniversário de alguém da igreja, comemoração de alguma coisa. E se tem ali um pastor, quem que vai fazer a oração? É o pastor. Por quê? Porque ele está pago para isso, não é? Ele está lá... o cara... E outra, a oração dele é melhor, né? A oração do pastor. Né? Vamos fazer isso. A oração mais santa. O que é uma tremenda bobagem. Não existe diferença do pastor orar, de você orar, de eu orar. Né? E assim a gente leva para o entendimento das Escrituras. Ah, não, isso é difícil. Isso é só para o pastor. Ah, isso daí é só para não sei quem que estuda. Não, aonde nas Escrituras a gente tem qualquer instrução que o entendimento bíblico está limitado a um grupo de pessoas. Me ajudem a lembrar. Que vai limitar você de estudar, ler e ensinar as Escrituras. Quem crê não entende. Mas quem crê, qualquer um pode. Agora o problema é que 90, no mínimo 80% dos habitantes do mundo não creem. Então esse não tem condição. Porque a interpretação... A pergunta foi, qualquer pessoa pode entender a Bíblia? Você está me dizendo que não. Não, se não tiver o Espírito Santo, não consegue. Entendi. Então, ok, eu não tô dizendo que sim nem não. Nós estamos ouvindo um argumento. Ele está dizendo que se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não entende a Bíblia. Então tem um pré-requisito para entender a Bíblia. Certo? Vamos arredondar, né, Esther? Vamos arredondar. Mas então, vamos encerrar aqui, saindo daqui com isso, pessoal. Ó, várias questões, tem várias coisas para a gente conversar hoje na mesa do almoço. Conversar durante a semana. Entender, brincar e ver como a gente vai levando a vida e a gente vai deixando questões básicas para trás, em que não, você tem que ter uma resposta. Talvez não seja a mesma resposta, mas a gente tem que ter resposta e capacidade de argumentação. Prometem que eu posso sair, não vou ser atropelado. Fernando não vai me ligar amanhã. Então, um bom domingo, queridos. Bom domingo.